características da geração de Josué, do 6 ao 10. Mike Parsons. No post anterior, começamos a ver as 40 características da geração de Josué e hoje olharemos as próximas 5. 6. A geração de Josué será homens e mulheres de fé que falarão e viverão a palavra de Deus. Uma das diferenças entre as gerações foi a capacidade de falar e viver as palavras de fé. Apesar da oposição, Josué e Caleb proclamaram as promessas de Deus. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: "Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso." Números capítulo 13, versículo 30. Haverá muita oposição e a maioria será a oposição religiosa, porque a igreja como instituição vai querer privar a igreja verdadeira da autoridade e poder. Haverá guerra, como já aconteceu antes. Toda vez que Deus quer fazer algo novo e fresco, quando Ele derrama seu Espírito de uma maneira nova, a geração anterior se opõe, pois não quer perder o controle. Todavia, você não pode controlar isso. Você tem que fazer parte do que Deus está fazendo. A geração de Josué nunca estará no controle. Como temos visto, eles serão mansos e humildes de coração. Precisamos ser homens e mulheres que desejam viver pela fé e não têm vergonha de falar a verdade, desafiar o entendimento das pessoas e desafiar as doutrinas e padrões de pensamento que roubaram do povo sua verdadeira herança. Com certeza, isso causará problema, mas temos autoridade e veremos pessoas sendo resgatadas disso. 7. A geração de Josué terá e operará com um espírito militante e seguirá totalmente ao Senhor. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Números capítulo 14, versículo 24. Se você observar a maneira como Caleb entrou na terra prometida, ele estava dizendo: "Vamos, dê-me a terra dos gigantes, pois irei conquistá-la." Até mesmo quando ele estava em seus 80 anos, ele continuava forte para entrar na batalha e guerrear. Ele ainda era um vencedor. A geração de Josué pode ter pessoas com 80, 90 ou mais de 100 anos. A idade não importa. O que realmente importa é a atitude. Eles têm um espírito diferente, um espírito militante. Como Jesus disse, é o violento que toma o reino à força. Essas pessoas têm um espírito que rompe. Eles desejam ser abridores de caminho para que outros possam entrar e receber. Isso é o que Deus está nos chamando para fazer e segui-lo totalmente, não parcialmente. Será necessário termos um espírito desbravador para entrarmos nas dimensões às quais Deus está nos chamando. E precisamos nos preparar para isso. 8. A geração de Josué será sensível e sentirá tristeza pelo pecado. Nós não olhamos para a geração anterior e dizemos: "Bem feito, eles perderam." Olhamos para as pessoas e vemos que elas precisam de encorajamento para entrar. Não devemos agir com orgulho. Em relação à igreja em geral, temos que ter uma atitude de intercessão e de ficar na brecha, desejando fazer o que pudermos para que mais e mais pessoas entrem na promessa. E onde vermos a igreja como uma instituição em pecado, nosso espírito precisa se posicionar para agir. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Números capítulo 14, versículo 6.
Quando os outros disseram, não vamos entrar, Josué e Calebe rasgaram as roupas em sinal de tristeza e intercessão por eles. Precisamos ser assim. 9. A geração de Josué será de homens e mulheres do Espírito. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Números, capítulo 27, versículo 18. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, batizados em sua plenitude e transbordarmos continuamente. Isso não é uma experiência que acontece uma vez e acabou. Precisamos todos os dias buscar esse enchimento para transbordarmos de unção e operarmos nas dimensões do Espírito, nos dons e produzirmos os frutos do Espírito Santo. Precisamos subir para as novas dimensões de glória que são manifestas através do Espírito Santo. Fiz um estudo sobre os 5 rios que estão em nós. Podemos entrar neles e ser rebatizados nas nossas experiências de novo nascimento, batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, batismo de fogo e batismo de glória. Precisamos continuamente reviver cada uma dessas, porque nosso relacionamento contínuo com o Espírito Santo nos levará a níveis mais altos. Ele deseja se revelar a nós, pois Ele é o Espírito da verdade e está pronto para descortinar as coisas que estão por vir. Se você quer descobrir e entender e entrar na plenitude da dimensão do Espírito, você precisa ler e meditar em João, capítulos 12 a 17. Esses capítulos falam sobre estar conectados e fluindo no Espírito Santo de Deus, e há muito mais do que conhecemos, esperando para que nós possamos desvendar e experimentar. E 10. A geração de Josué será escolhida, ungida e comissionada por Deus para a obra. Há vários anos atrás, Deus me deu uma série de 4 palavras: cerimônia de posse, sucessão, entronização e coroação. Compartilhei com alguns de vocês na época, mas eu não tinha entendido elas completamente, nem qual era o plano de Deus com elas. Como eu mantive essas palavras no meu coração, Ele tem me dado pouco a pouco revelação sobre elas e tem orado para pessoas receberem novos mantos de autoridade. Na verdade, estive na sala de mantos no céu e vi mantos e mais mantos de autoridade e poder, esperando para serem dados às pessoas. Alguns são mantos dos santos das gerações passadas, pessoas como Smith Wigglesworth e Maria Woodworth Ether, que carregaram uma autoridade na dimensão sobrenatural. Muitos desses mantos estão para serem liberados. Alguns dos poços das gerações passadas vão ser desentulhados e irão fluir novamente. Mas também há novos poços para serem cavados e novos mantos liberados, novos níveis de autoridade para serem conquistados. Pessoas irão exercer autoridade e fazer coisas que hoje você considera até difícil pensar ou imaginar. Isto será necessário para que eles sejam vencedores nas batalhas que estão por vir. Alguma dessas pessoas seremos nós, porque serão batalhas que nós teremos que lutar. Seremos ungidos, pois somos escolhidos, e seremos comissionados. A cerimônia de posse é apenas a primeira parte no processo de comissionamento. Lembro quando assisti à posse do príncipe Charles como príncipe do país de Gales na TV. Embora ele tenha tomado posse, no momento ele é só o herdeiro ao trono. Ele continua sendo um príncipe. Ele ainda não é o rei. Há mais para ele. Da mesma forma, há mais para nós. E Deus nos dará a revelação do que é. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, que é um homem competente.
e põe as mãos sobre ele, assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Números capítulo 27, dos versículos 18 ao 20. Deus irá liberar mais de sua autoridade ao seu povo. Seremos comissionados para entrar numa dimensão além da nossa herança, nossa terra prometida. Amém.